Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor Wellington Silva. Ele é biólogo, mestre em genética e evolução pela Universidade Federal de São Carlos, pelo Departamento de Genética e Evolução, e também doutor em genética molecular humana pela Universidade de Brasília. E além disso, professor aqui do SALT IAN, do Seminário Latino-Americano de Teologia aqui na Bahia, da disciplina de Ciência e Religião. Tudo bem, professor? Tudo bem, Daniel. É um prazer conversar contigo hoje sobre um tema que parece polêmico, mas a gente conversando aqui em off, pareceu muito claro para mim. E eu queria te perguntar, como é que surgiu o seu interesse pelo criacionismo? Bom, eu diria que quando eu comecei a me interessar pelo criacionismo, foi algo assim, por acaso. Foi numa época em que eu estava entrando na igreja e ao mesmo tempo estava entrando na universidade. E eu me recordo que um dia eu estava indo com a minha esposa visitar uma amiga no hospital. O esposo dela é pastor e ele estava segurando um exemplar da então Folha Criacionista, publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira. Eu me interessei pelo material porque eu estava na universidade e até então eu não tinha conhecido nenhum material criacionista em língua portuguesa. Eu escrevi para a Sociedade Criacionista, na época a sede era em São Carlos, hoje a sede é em Brasília, e eu solicitei o material que eles tinham. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu solicitei todo o material que eles tinham, eles mandaram para mim, só que eles mandaram com um vale postal. Eu tinha que retirar no correio, mas eu tinha que pagar por aquilo. Eu me lembro que na época eu não ganhava muito. Tinha que pagar para receber? Tinha que pagar para receber, exatamente, esse material no correio. E eu me lembro que nessa época eu não ganhava muito. Era quase metade do meu salário. Então eu liguei para minha esposa e perguntei para ela se nós poderíamos realmente comprar e como é que nós iríamos fazer. Ela disse assim, você pode comprar, meu bem. E nós vamos comer na casa dos meus pais durante esse mês. E foi assim que nós começamos exatamente a ter o contato. Esse aqui é o primeiro exemplar, eu tenho ele guardado com muito carinho até hoje aqui. Folha Criacionista. Hoje nós chamamos de Revista Criacionista. Isso aqui foi o primeiro número, na época assim um pouco assim, amadora, né? Hoje já existe um trabalho mais profissional e já são 40 anos que a Sociedade Criacionista divulga a literatura criacionista no Brasil. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, depois dessa descoberta, como é que foi a sua trajetória acadêmica estudando o criacionismo? A minha trajetória acadêmica, bom, me inquietava muito na universidade o fato de só ensinar o evolucionismo. E como cristão, adventista do sétimo dia, eu senti uma necessidade porque eu passei por um conflito. E então eu comecei realmente, isso me ajudou muito esse material. E depois, quando a gente começou a se envolver com o criacionismo de maneira mais efetiva, a gente passou a participar de congressos e hoje nós já participamos diretamente das atividades da Sociedade Criacionista. Eu sou membro da Sociedade Criacionista Brasileira e faço, entre outras coisas, a revisão técnica de algumas das publicações. Por exemplo, este livro aqui, Criacionismo Bíblico, que foi traduzido pela Sociedade Criacionista do alemão para o português, e é um livro muito bom, muito bem editado, e ele participa da revisão técnica, né, principalmente do conhecimento de biologia e de genética. Além desse, nós temos aqui um outro também que eu gostaria de mostrar para vocês, Em 6 Dias, de John Ashton, que foi traduzido também pela Sociedade Criacionista. Esse livro aqui é o depoimento de 50 cientistas, porque eles decidiram aceitar a criação. E eu também participei da revisão técnica, porque aqui nós temos argumentos teológicos e argumentos científicos também, né? Então existem outros materiais. Eu também participo como palestrante no Simpósio Filosofia das Origens, que já passou por várias edições, eu acho que já está na 11ª edição. E, enfim, nosso envolvimento também na igreja, nós somos convidados para dar muitas palestras em diversas igrejas, em diversos estados do Brasil. Deve ter sido difícil, né, durante esse percurso acadêmico, permanecer fiel aos princípios. Como é que o senhor fez para isso? É verdade. Olha, eu acho que foi decisivo para mim, me permita pegar aqui a minha Bíblia. Eu acho que foi decisivo eu ler a Bíblia diariamente. Eu realmente estudar a palavra de Deus. Eu acho que foi talvez uma das maiores aventuras na minha vida. Eu começar a entrar na universidade e ao mesmo tempo entrar na igreja. Ter o contato com o conhecimento científico e ao mesmo tempo ter o contato com a revelação de Deus. Então, esse compromisso com a palavra de Deus é fundamental para nos manter
nos manter assim, firmes nesse ambiente acadêmico. Outra coisa também é ter uma participação ativa na igreja. Eu era um jovem nessa época, tinha 20 anos, 18 para 20 anos, e eu vou dizer uma coisa para você: se a gente não estiver envolvido na igreja, nas atividades da igreja, a gente não tem o mesmo desenvolvimento espiritual, a gente não tem aquela mesma segurança, aquela mesma solidez espiritual. E eu acho que também uma coisa que me ajudou bastante, foi exatamente o contato com a literatura da sociedade criacionista. Professor, quais são as funções, na verdade eu falei um pouco no começo, mas não falei tudo. Quais são as funções que o senhor desenvolve aqui na Faculdade Adventista da Bahia e também no SALT? No Seminário de Teologia, eu dou aulas de Ciência e Religião já há 11 anos. Eu sou o segundo professor em toda a história do SALT, desde 2001, quando eu substituí o Dr. Carlos Michel. E também dou aulas de Ciência e Religião para os cursos de Psicologia, de Fisioterapia, além das disciplinas de Genética Humana, Psicogenética para os cursos de saúde. O senhor desenvolve pesquisas aqui? A gente desenvolve. Não é fácil você realmente desenvolver pesquisa, principalmente numa instituição privada, particular. Né? E nós estamos tentando realmente ajudar a nossa instituição a criar essa cultura de pesquisa. E na minha área especificamente, a gente trabalha, é um projeto que eu comecei a desenvolver desde o meu doutorado, estudando a variabilidade clínica e a variabilidade genética das populações quilombolas aqui do Recôncavo Baiano. E eu estudo uma região do genoma humano, o cluster da beta-globina, e é nessa região onde nós encontramos a mutação que causa a anemia falciforme. E nessa região aqui, que é uma região de origem afrodescendente, nós temos muitos casos dessa doença e a gente estuda exatamente a variabilidade clínica desses pacientes e também a variabilidade genética dessas populações aqui do Recôncavo Baiano, estudando essa região do genoma humano. Vamos entrar mais no assunto criacionismo, mas eu fiz questão de escrever aqui uma pergunta da revista Adventista, a última revista Adventista do mês de maio, e eu queria ler na íntegra para o senhor responder. E é o seguinte, a pergunta deles diz assim: a ciência é definida como um conhecimento que se constrói com base em informações mensuráveis e que podem ser verificadas. A religião cristã é um conhecimento que nos alcança por meio da Bíblia, por meio da Palavra de Deus. Existe contradição entre essas duas fontes de conhecimento? Eu acredito que não. Veja bem, ultimamente a ciência ela tem feito descobertas maravilhosas que nos fazem realmente refletir sobre a questão das origens. Eu acredito que esse modelo naturalista, né, que exclui o planejamento, um designer, eu acredito que não é o melhor modelo. Principalmente no campo da astrofísica, no campo da bioquímica, nós encontramos inúmeras evidências que apontam para um design inteligente. Então, nós podemos ver, sim, que a natureza, ela nos revela realmente um planejamento. E se houve um planejamento, houve também realmente um ser que planejou. Alguém com A maiúsculo, né? Eu acho que se nós analisarmos dessa perspectiva, nós não vamos ver realmente contradição entre a ciência e a Bíblia. Professor, as pesquisas relacionadas à genética humana, o que elas podem dizer hoje que ajudam aí o modelo criacionista? Essa é uma questão realmente assim, que depende muito do ponto de vista, como a gente analisa. Eu acho que as mesmas evidências que são usadas pelos cientistas para explicar ou para fortalecer o paradigma evolucionista, nós podemos também ver ali, de uma outra forma, como uma evidência do planejamento. Então, quando nós observamos, por exemplo, num banco de sequências de DNA que mostram exatamente uma semelhança muito grande entre elas, nós vamos perceber que o cientista trabalha sob um paradigma, muitas vezes inconscientemente, criacionista, porque quando ele vê essas semelhanças, ele percebe que elas vão ter a mesma função. E dentro do paradigma criacionista, nós percebemos exatamente isso, que essas semelhanças apontam exatamente para um planejamento. Professor, o ensino do criacionismo nas instituições de ensino convencionais deveria ser restrito apenas à disciplina de ciências da religião ou à disciplina de religião, ou tem espaço aí dentro da disciplina de ciências? Daniel, esse é um assunto muito controverso. Existem aqueles que acham que deve se ensinar somente o modelo evolucionista porque dizem que ele é científico. Mas se nós olharmos as resoluções, as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação, nós vamos ver que você deve ensinar o aluno a pensar de maneira crítica. Sim.
E como é que você pode realmente fazer com que um aluno se desenvolva uma consciência crítica com base apenas em um modelo? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado em ensinar o criacionismo, até mesmo nas aulas de ciência ou de biologia, se nós acabarmos levando a uma distorção do conhecimento científico. Porque o que às vezes nós observamos é que muitos professores, no desejo, no afã de promover o criacionismo, eles acabam muitas vezes distorcendo o conhecimento científico. Então nós temos que ter esse cuidado de apresentar realmente de uma maneira equilibrada, eu acho que deve ser feito, mas desde que esse professor tenha de fato uma capacitação, um preparo, para que ele possa fazer realmente essa ligação entre essas duas cosmovisões. Já pegando um gancho na sua resposta, criacionismo é anticiência? Não, de forma alguma. Se nós olharmos a própria história da ciência, quando a ciência se desenvolveu, os pais da igreja, Galileu, Kepler, Newton, eles eram criacionistas. Eles criam no Criador. E o trabalho científico para eles nada mais era que uma forma de mostrar exatamente a inteligência, aquilo que estava por trás da mente desse Criador quando estava formando o universo. Então, na realidade, nós não podemos dizer que o criacionismo é anticiência. E mesmo nos dias atuais, nós podemos ver que o criacionismo ele pode ajudar e muito no desenvolvimento da ciência. Me permita só dar um exemplo. Atualmente, cientistas de Loma Linda, geólogos, estão trabalhando numa formação chamada formação de Pisco, no Peru, onde existem fósseis de centenas de baleias. E o que eles percebem é que esses fósseis de baleias, eles mostram realmente corpos praticamente intactos. E como é que nós poderíamos realmente ver que aquele material poderia ter sido preservado ao longo de milhões de anos? Quando eles começaram a fazer o estudo de sedimentação daquela área, eles descobriram que aquela área tinha cerca de milhões de anos, não me lembro agora exatamente o tempo. Mas quando nós estudamos exatamente o processo de formação, a parfonomia desses fósseis, nós percebemos que não seria realmente um tempo como esse que poderia ajudar na preservação. Então, outros eventos favoreceram exatamente eu diria, a formação daqueles fósseis e a sua, vamos dizer assim, me foge agora a palavra, a sua preservação em estado intacto. Se nós deixarmos realmente um animal, até mesmo uma baleia morta aí, ele vai sofrer a ação natural dos agentes decompositores e eles não vão poder realmente ser preservados. No entanto, nós observamos. Então, existe uma incoerência entre o processo de formação desses fósseis e o processo de sedimentação de milhões de anos para aquela formação. Então, nesse momento, se nós olharmos de uma outra forma diferente do paradigma evolucionista, nós poderemos perceber que, de fato, o paradigma criacionista pode nos ajudar a entender um pouco melhor e, quem sabe, ajudar o desenvolvimento da ciência. Professor, por que a comunidade científica tem tanta resistência ao modelo criacionista? Eu acredito que a comunidade científica, ela trabalha sob a égide do paradigma naturalista, onde você tenta explicar tudo de forma natural, através de causa e efeito, através das leis naturais, onde você não admite, não há espaço para uma intervenção sobrenatural, para um milagre, por exemplo. E eu acho que aí é que está o problema. Você pode trabalhar no seu laboratório, ir ao campo e trabalhar exatamente através de um método, o método naturalista. Mas quando você usa essa ideia de que realmente tudo se desenvolveu espontaneamente e que somente as leis naturais seriam suficientes para explicar isso, nós aí já extrapolamos exatamente o poder de alcance desse método e começamos a fazer afirmações mais de caráter filosófico. Então, particularmente, eu acho que os cientistas eles tentam fugir disso. Muitos são cristãos até, mas não admitem isso publicamente. E talvez, eu acredito assim, que existe realmente assim um compromisso epistêmico muito grande da comunidade científica com o naturalismo, às vezes até para não permitir que interpretações supranaturalistas acabem realmente mudando, né, e concorrendo com outras interpretações naturalistas. Eu, particularmente, acho que como cientista você pode desenvolver, realmente trabalhar, desenvolver pesquisa dentro de um método científico, de um método naturalista, sem necessariamente estar ligado às ideias filosóficas que o paradigma naturalista traz. Professor, o paleontólogo, renomado paleontólogo americano Stephen Jay Gould, ele acreditava que nenhuma teoria, nem mesmo a teoria da evolução, poderia ser capaz de ameaçar as crenças religiosas. O senhor acredita nisso também?
Stephen Jay Gould, ele defendia uma independência entre o conhecimento científico e religioso. Existe um filósofo e físico chamado Ian Barbour, em que ele procura realmente classificar em 4 grupos aqueles que fazem algum tipo de interação entre ciência e religião, estabelecendo relações entre ciência e religião. O primeiro nível seria exatamente o nível do conflito, aqueles que acham que a ciência e a religião estariam em conflito. O segundo nível representaria aqueles cientistas que estariam, vamos dizer assim, defendendo uma independência. Eu acho que Stephen Jay Gould estaria exatamente nesse grupo aí, né? Elas não se tocam, né? Para exatamente até impedir ou não deixar que comece esse clima bélico que aqueles que defendem a tese do conflito. Um terceiro nível seria exatamente o nível, vamos dizer assim, de diálogo, onde se tenta estabelecer paralelos entre essas duas cosmovisões. E o quarto grupo seria exatamente a integração. Por isso nós vamos encontrar, até mesmo dentro da comunidade científica, cientistas que defendem uma harmonia entre ciência e religião. Mas quando eles fazem isso, muitas vezes eles colocam o peso da autoridade maior sobre a ciência em detrimento do conhecimento bíblico. Então, existem aqueles proponentes que são proponentes do teísmo evolucionista. E o teísmo evolucionista nada mais é que uma forma de você harmonizar a ciência evolucionista com o conhecimento bíblico. Eles dizem que Deus criou através do processo da evolução. Nós, particularmente, eu como adventista do sétimo dia, eu creio que nós podemos fazer essa integração e eu acho que há harmonia. Mas eu acho que nós devemos ter muito cuidado, porque as implicações dessa visão do teísmo evolucionista, elas são muito prejudiciais para a nossa cosmovisão, para a nossa fé. E eu digo a você porque, na realidade, a base de todo o conhecimento teológico adventista, eu não diria só adventista, mas bíblico, está baseado na doutrina da criação. A criação é a base. Veja, por exemplo, o próprio conceito da queda e do pecado, a própria morte como consequência, isso tudo está ligado exatamente a uma criação perfeita, mas que foi manchada, que foi maculada por causa de uma escolha voluntária dos nossos primeiros pais. E isso acabou trazendo a morte. Dentro da visão do teísmo evolucionista, a morte é um processo natural, usado pelo próprio Deus para poder exatamente melhorar, e onde o ser humano estaria na flecha desta evolução. Então nós devemos ter muito cuidado, porque a própria crença na salvação, como é que nós poderíamos sentir a necessidade de um Salvador se nós soubermos que nós estamos num processo constante de evolução? É somente uma questão de tempo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu acho que nós podemos fazer essa harmonia, mas estabelecer de maneira clara que o nosso paradigma principal é o paradigma teológico. E eu gostaria de me reportar aqui a escritora americana Ellen White. Ela realmente defendia já no século XIX essa integração entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Se eles forem colocados dentro da perspectiva correta, nós também não vamos ver conflitos entre eles. Professor, para finalizar, o que o DNA pode nos dizer sobre Deus? Ali nós vamos encontrar exatamente toda a informação que o Criador colocou para formar todas as espécies de seres vivos que existem hoje. As milhões e milhões de espécies. Então, com apenas 4 letrinhas, Deus, um alfabeto com 4 letras, Deus foi capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu acho que o DNA revela isso, de uma forma muito simples, não é tão simples quando a gente estuda, mas com apenas 4 elementos básicos, com 4 nucleotídeos, bases nitrogenadas, Deus é capaz de colocar uma informação dentro de uma sequência que é lida em conjuntos de 3 letras. Esta é a essência da vida, é o código genético, o código da vida. Então isso para mim mostra exatamente a capacidade extraordinária que o nosso Deus tem de fazer com coisas simples, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas como eu e você. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi ótimo conversar contigo hoje. Até uma próxima vez. O prazer foi todo meu. Muito obrigado.